Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário econômico de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu tenho o prazer de voltar a receber aqui o meu amigo Jardel Arruda, que escreve para o caderno de Política do OD. Jardel, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Salve, Ayrton. É um prazer estar aqui mais uma vez para esse papo reto e direto com muita informação para os nossos espectadores. Exato. E você sabe, além do YouTube onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de áudio de podcast. É só pesquisar o Pode Olhar no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então segue, assina o nosso canal, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E quando o programa estiver no ar, você curte, deixa sua opinião nos comentários e compartilha. E se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, é só pesquisar a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é @olhardiretoOficial. O nosso entrevistado de hoje é natural de Pereira Barreto, em São Paulo, veio ainda na infância para Mato Grosso. É graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Procurador do Estado, já foi procurador-geral do município de Cuiabá de 2013 a 2016 e procurador-geral do Estado de 2017 a 2018, quando assumiu o comando da Secretaria Estadual de Fazenda. Nosso papo reto e direto de hoje é com o secretário Rogério Galo, da Cefaz. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a Ayrton, Jardel aí pelo papo, certamente muito legal, bacana e tentar passar o maior número de informações possíveis que sejam de interesse público. Muito obrigado pelo convite. Secretário, vamos começar já falando de um assunto que tem causado dor de cabeça ou preocupação, né, no governo do governador Mauro Mendes, na equipe econômica do Paiaguás, que é em relação à reforma tributária, todas essas mudanças que estão por vir e que é necessário uma preparação do Estado, porque Mato Grosso vai ser um dos estados mais prejudicados com essas mudanças da forma tributária. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse qual que é a principal preocupação do Estado em relação a essa reforma e quanto o Estado pode deixar de arrecadar ou perder a partir do momento que essa reforma estiver em vigor. Ayrton, essa é uma reforma do sistema de tributação dos principais tributos brasileiros. Nós temos uma tributação sobre a renda no Brasil, todos nós que estamos acostumados e habituados, todos os anos fazemos o nosso encontro com o leão, que é o imposto de renda. Ao lado do imposto de renda, nós temos a tributação sobre o consumo, que representa mais ou menos aí 45% de todos os impostos que a gente paga, seja as pessoas jurídicas ou as pessoas físicas, mas basicamente as pessoas físicas sobre o consumo, foi atingida por essa reforma tributária que finalizou a parte constitucional em 2023 e em 2024 a sua regulamentação, que foi a aprovação de uma lei complementar, Lei Complementar 214. Então, o que foi atingido? Foi atingido praticamente toda a base da economia brasileira, né? E não há nenhuma atividade que ficará fora da tributação desses dois novos tributos que foram criados. Então, só para simplificar aqui, deixar claro para os nossos ouvintes, né, e também aqueles que estão nos assistindo, que nós vamos ter, a partir dessa reforma tributária, dois novos tributos, um deles chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui PIS e COFINS, e teremos também um outro tributo, que é esse federal que eu acabei de mencionar, CBS, e o outro é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ISS municipal e o ICMS, que é o principal tributo estadual. Então, assim, o que acontece? Uma reforma tributária desse tamanho, ela causa impactos. Ela causa impactos em setores da economia, né?
atividades que pagavam muito eventualmente com PIS, COFINS e ICMS vão passar a pagar talvez um pouco menos e outros que eram menos tributados vão pagar mais, para que se chegue ao final na mesma tributação. Esses tributos que eu acabei de mencionar, PIS, COFINS, ICMS e ISS, arrecadaram em 2024 trilhão e meio de reais. Nós estamos falando aí com algo em torno de 15% do PIB brasileiro. Então, é muito relevante. Então, não haveria também como não existir impactos nos estados e nos municípios, né? Porque o ICMS desaparecendo, certamente haveria ali estados que venceriam e outros que seriam perdedores. E há um impacto grande nos estados produtores com a criação desse novo tributo do Imposto sobre Bens e Serviços no lugar do ICMS. E por quê? Nós temos no ICMS uma tributação que a gente costuma falar que é uma tributação mista. Ele tributa na produção, no estado onde o produto é produzido, e tributa também no estado onde o produto é destinado e, consequentemente, é consumido. Então, Mato Grosso, nós somos exportadores naturais. Nós exportamos produtos para outros países e exportamos produtos para outros estados. Quando a gente exporta para outros estados, um pouco, né, dessa riqueza que a gente exporta fica em forma de impostos, fica em forma de geração de emprego, geração de renda, que é fundamental, mas também deixa um pouco de impostos aqui. Com essa reforma tributária, com esse novo tributo, desaparece completamente essa tributação na origem, onde os produtos são produzidos. A tributação ocorrerá na alíquota do estado e do município, com a junção das duas alíquotas, no caso do IBS, do estado e município de destino da mercadoria. Então, significa dizer que nós vamos ter aqui no estado uma perda de arrecadação entre 30% a 35% lá no final da reforma tributária, no final da transição, quando nós tivermos, que é 2033, inicia uma transição. Acho que a gente pode falar sobre essa transição federativa que vai existir para que o impacto não seja tão grande. Imagina, se nós chegássemos em 2032, quando o tributo efetivamente acabar, em 2033 ele vai estar com alíquota plena no IBS e na CBS. Imagine se nós tivéssemos aí uma perda já de 35%, seria extremamente dramático. Então há uma transição de 50 anos, mas nós temos que nos preparar porque Mato Grosso perde. E dando números aí, nós estamos falando de algo em torno de mais ou menos de 6 a 7 bilhões de reais, que seria a nossa perda ao final dessa transição. Para a gente conseguir ilustrar isso bem, pensando na arrecadação de hoje do Estado, quanto que a gente perderia? Jardel, nós estamos falando hoje de uma arrecadação do Estado de 23 bilhões que nós fechamos com o ICMS em 2024. Exato. Quando a gente pega mais ou menos 30% que a gente perde de arrecadação, nós estamos falando aí de 6,5 bi, 7 bilhões de reais. Por que eu falo isso? Porque nós temos hoje no Estado uma tributação que ela é muito voltada para as operações interestaduais. Vou dar um exemplo claro aqui, clássico. Nós somos produtores de proteína animal, de proteína vegetal e também de energia, né? Então, vou falar aqui do etanol. Nós produzimos 5 bilhões de litros de etanol por ano, de etanol a partir do milho. Somos o maior produtor de etanol de milho do Brasil. Nós consumimos aqui em Mato Grosso 1 bilhão de litros. Então, nós temos um excedente de 4 bilhões de litros. Esse excedente, ele é consumido, ele move carros a combustão em outros estados. Nos estados do Sudeste, basicamente São Paulo, e muitos deles também no Nordeste, que a gente faz por cabotagem e esse etanol chega lá. Desses 4 bilhões de litros, hoje a gente cobra uma alíquota mais ou menos de 3,5% para Mato Grosso. Nós ficamos com 3,5% do faturamento sobre esses 4 bilhões de litros. Isso nos rende mais ou menos uns 2 bilhões de reais por ano. Eu estou falando que essa arrecadação, ela desaparece. Não vai existir, Não vai existir mais, porque essa arrecadação ela vai pertencer ao estado onde esse etanol for comercializado, onde ele for consumido. Então, quer dizer, um impacto profundo na principal fonte de arrecadação do estado de Mato Grosso. Nós estamos falando hoje, o ICMS ele responde em torno de 55%, né, mais da metade
da arrecadação de todo o orçamento do estado de Mato Grosso. Então, ele é muito relevante. E isso é bom, porque Mato Grosso é um estado hoje que tem baixa dependência das transferências do governo federal. Uhum. Nós conseguimos aqui andar com as próprias pernas, com a força da nossa economia e com a força da nossa também capacidade de fazer aí a arrecadação e devolver para a sociedade. Então, haverá em Mato Grosso esse impacto que a reforma acabou prevendo, e isso a gente precisa dizer, uma transição longa, Ayrton. É uma transição de 50 anos. Ela começa em 2033, né? E ela vai até 2083. E depois tem mais 10 anos ainda de seguro-receita. Nós ficamos até 2093 com essa transição, recebendo repasses do Comitê Gestor para Mato Grosso. Porém, e é o que sempre nós dissemos durante a reforma tributária. Mato Grosso ele tem crescido o seu PIB acima da média brasileira. Enquanto a média brasileira de crescimento do PIB é 2,5%, Mato Grosso cresceu a 6% ao longo aí dos últimos 25 anos. E a nossa arrecadação ela acompanha o crescimento do PIB. Então, quanto mais produção tem, mais cresce a nossa arrecadação e a gente vai acompanhando esse movimento. Isso não vai acontecer mais, porque o Mato Grosso vai ter um PIB. Por exemplo, uma boa parte do nosso PIB a gente produz para comercializar com outros estados, porém, nós não vamos tributar mais essa fatia do PIB que é comercializada e consumida em outros estados. Então, Mato Grosso perde a sua tendência de crescimento, que acompanha o PIB, e passa a decrescer a partir de 2033. Então, a gente passa a perder a arrecadação e perder a capacidade do Estado também de repor e aumentar a sua capacidade de financiamento com o seu principal tributo. Então, isso de fato é preocupante. Há essa transição federativa que estabelece e como isso vai funcionar, né? Nós vamos ter ao longo desses anos todos, desses 50 anos, nós vamos receber uma parte do IBS que for arrecadado lá pelo comitê gestor, ele vai voltar para os estados de acordo com a média de arrecadação do ICMS de um determinado período. O período é 2018 a 2026. Então, pega-se a média de todos os estados, quanto cada estado arrecadou em relação ao total nesse período. Então, Mato Grosso hoje, só para você ter uma ideia, arrecada 3% de todo o ICMS nacional. E a nossa população é 1,6% da população nacional. Significa dizer o quê? Que, de fato, nós tributamos consumo de outras pessoas em outros estados. Se nossa população é menor daquilo que a gente representa no imposto sobre o consumo, significa que a gente tributa. Quando reduzir isso, já fica intuitivo que a gente vai ter perda. Então, essa média de 3%, nós vamos carregar de 2033 adiante. Só que começa assim, em 2033, arrecadou lá todo o IBS, 10% se retira desse IBS, desse imposto, e vai distribuir de acordo onde houve o consumo. 90% distribui de acordo com a média histórica do ICMS. Então, Mato Grosso, vamos botar aqui, pega 3% desses 90% lá, que vai ser distribuído ainda de acordo com a memória do ICMS. E cada ano que vai passando, vai caindo 2%. No ano seguinte, 88%, até zerar. E vai aumentando para o destino, para o consumo. Então, acontece uma curva que a gente fala que é uma boca de jacaré, né? Começa aqui com 90% distribuindo de acordo com o ICMS no início da transição, e aqui os estados que têm lá o seu efetivo consumo. Então, Mato Grosso, que é um estado produtor, ele começa a perder, de acordo com a memória do ICMS, 2% ao ano, e os estados que ganham, que têm a população e têm consumo, passam a ganhar. Então, faz, de fato, uma boca de jacaré até chegar e zerar. Quando zerar, nós vamos ficar exclusivamente com aquilo que que o Estado cobrar dos seus consumidores no consumo final. Quando você for à padaria, ao supermercado, quando você for no posto de gasolina, e nós não vamos mais arrecadar de quando houver uma venda de uma indústria nossa para outros estados. Ou seja, por mais que a gente seja um grande estado produtor, a gente não vai ter o benefício dessa riqueza aqui. Em termos tributários, no início, não. Agora, não significa dizer... Agora, vamos para a perspectiva econômica. Qual é a lógica e a perspectiva econômica? A perspectiva econômica nós temos que continuar desenvolvendo
continuar crescendo e gerando empregos, né? Então, gerar empregos, qual é o grande motor da geração de empregos? A produção primária é importante, né? A agricultura, tudo que está em seu entorno, mas a indústria. A indústria é fundamental, porque a indústria, os empregos industriais, eles são os mais valorizados, os que melhor remuneram os seus profissionais, e eles têm ali ao seu lado também a necessidade de serviços altamente especializados. Então, serviços e indústria é um casamento que é perfeito, né? É a E questão da duradouro. verticalização que é Aí da tão discutida, né, verticalização das Gustavo? cadeias produtivas. Então, aí, Jardel, respondendo a tua pergunta, é o seguinte: ainda que a gente seja exportador, né, para outros estados e exportador também para o exterior de produtos, nós temos que esses produtos eles têm que ser industrializados em Mato Grosso, porque a gente vai continuar atraindo migrantes para Mato Grosso e vamos continuar crescendo a nossa população. Significa dizer, quanto mais a gente crescer a nossa população e ela for uma população que tiver uma renda média alta, porque os empregos industriais e de serviços são maiores, nós vamos ter mais consumo. Tendo mais consumo, nós teremos, então, a arrecadação desse tributo que vai incidir apenas nessas hipóteses quando a gente tiver lá. O que vai ficar para Mato Grosso é aquilo que houver do consumo das famílias, é aquele consumo final do último elo de produção de qualquer produto ou da prestação de um serviço. Por isso que a gente precisa atrair indústrias e entra uma outra preocupação na reforma tributária, que é manter a competitividade e atratividade para que as indústrias se instalem em Mato Grosso. Secretário, eu quero pontuar algumas questões da explicação que o senhor deu, né? Quando o senhor fala dessa divisão para os estados nesse processo de transição, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional ou são coisas diferentes? Além disso, vai ter o fundo. São coisas diferentes. Uma coisa, nós temos aqui o ressarcimento do imposto. Né? É aquilo que Mato Grosso perde com o desaparecimento do ICMS e o surgimento desse novo tributo que vai ser distribuído só sobre o consumo. Então, para que o impacto não fosse enorme em alguns estados e outros já começassem a ganhar logo no primeiro ano, se prevê uma transição pelo próprio tributo. Então, vai formar, é como se fosse uma conta, né? É uma conta. Então, todo esse tributo, esse imposto, ele vai lá para o comitê gestor. Criou-se a figura de um comitê gestor em que se reúne estados e municípios. A sede será em Brasília para administrar esse tributo, esse novo tributo, que ele é nacional e de competência de estados e municípios. O comitê gestor ele vai arrecadar, Ayrton, ele arrecadou lá R$1 trilhão de IBS em 2033. O que ele vai fazer? Nesse primeiro ano, ele vai tirar 90% desse 1 trilhão, então 900 bilhões de reais, ele vai ser distribuído nesse primeiro ano, em 2033, de acordo com a média da arrecadação do ICMS, para poder ainda reparar os estados que tinham grande participação no ICMS. Aí Mato Grosso vai receber, no caso hoje, usando como exemplo, 3% desses 900 bilhões aqui no exemplo que eu estou dando. Né? E 100 bilhões, os outros 10%, eles já irão para os estados onde houve o consumo efetivo dos serviços e das mercadorias. Então, e aí no ano seguinte, e assim vai decrescendo, né? Vai caindo 2% ao ano. 2034, já não vai ser mais, usando o exemplo de um TRI, já não vai ser mais 90%, vai ser 88%, vai para os estados de acordo com o ICMS. E vai caindo gradativamente até zerar a memória do ICMS. É como se fosse uma memória do ICMS na arrecadação desse novo tributo e ele vai desaparecendo com o tempo. Isso é uma coisa, né? A outra é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, assim, Mato Grosso, ele tem uma dupla perda aí. Por quê? Nós temos, obviamente, a perda que eu já mencionei na tributação, com esse imposto, a gente vai arrecadar menos e a gente vai ter um ressarcimento cadente, né? Cadente ao longo de 50 anos ali, a partir de 2033. E, ao seu lado, nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que substitui hoje os nossos programas de desenvolvimento, em especial desenvolvimento industrial. Nós temos hoje o PRODEIC, né? Vocês já devem ter ouvido falar, nós temos mais de 1.000 empresas, nós temos hoje em torno de 1.400 empresas, indústrias que nós atraímos por conta dos benefícios fiscais
de ICMS. Quer dizer, a gente fala, olha, você quer produzir aqui em Mato Grosso uma usina de etanol de milho, você vai ter a menor carga tributária para vender etanol aqui dentro do Mato Grosso. Nós temos hoje a menor carga tributária. Hoje se paga 10,5% de 17%. O estado que compete conosco é 12,5%. Então, quer dizer, nós temos atratividade no mercado interno, consumo interno de etanol. E quando a gente também está nas operações interestaduais, ele paga algo em torno de 3,5%. Ele teria que pagar 12%. Então, a gente dá um abatimento do imposto que ele tem que recolher. Então, isso acaba dando aos nossos produtos uma competitividade para suprir alguns gaps que nós temos aqui, que é uns déficits, né, que são, por exemplo, logística, a distância, né? Uma coisa é você produzir em Ribeirão Preto, né? Quem conhece, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, você produz em São José do Rio Preto, você tem um mercado consumidor de 42 milhões de pessoas, né? Mais de 10 vezes a população do estado de Mato Grosso, quer dizer, um grande mercado consumidor. Infraestrutura logística. E infraestrutura logística para você. Você tem população e infraestrutura. Aqui nós estamos construindo infraestrutura agora, estamos chegando com a ferrovia lá no Médio Norte, saindo de Rondonópolis, melhorando a nossa malha rodoviária, dobrando ali a capacidade de escoamento, né, dessa malha rodoviária, mas ainda há muito o que fazer. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem um programa de desenvolvimento industrial. Aí, o que vem no lugar? Com o fim do ICMS, nesse novo tributo chamado IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a própria Constituição estabeleceu: os estados e municípios, pelo comitê gestor, ficam proibidos de conceder benefícios fiscais. Então, acabou o PRODEIC. O que nós vamos ter no lugar? Mas aí houve uma chiadeira. O que vai existir no lugar? Vamos colocar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E os estados passam a receber dinheiro e eles incentivam as empresas. Ao invés de incentivar por redução de tributo, você vai incentivar por repasse de subsídios. Então, assim, vai ter repasses mensais, bimestrais, conforme o Estado estabelecer, diretamente para as contas das empresas, em especial aí das indústrias, para você atrair indústrias aqui para o Estado. Um cashback industrial. É um cashback industrial. Ele tem lá, ele paga o tributo e você devolve em dinheiro para ele, para poder dar ali a competitividade. Aí que houve, eu diria, talvez, uma tremenda injustiça, talvez uma das maiores injustiças federativas que a gente vai escrever na história do ponto de vista do federalismo, quando a gente fala do federalismo fiscal, que é aquele em que a distribuição da partilha dos recursos, né? Que foi previsto lá para distribuir, a União está aportando 60 bilhões, quando a União está aportando, os mato-grossenses estão aportando também, porque é dinheiro federal, a União não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas e as empresas, os empreendedores que estão lá nos municípios e vivendo nos estados e, enfim, com toda a proteção que as políticas públicas municipais e estaduais oferecem. O que aconteceu? A União falou, vou colocar 60 bi. E como esse dinheiro vai ser distribuído? Esse dinheiro vai ser distribuído por 2 critérios. E aí a gente lutou muito, eu vou explicar já. Quais são os 2 critérios? E aí vem a injustiça e um desequilíbrio brutal. Os 2 critérios são a população, 30% dos 60 bi entra por população. Mato Grosso já perde. Perde. População pequena. Quem ganha? Sul-Sudeste, né? Onde tem a maior concentração de pessoas por força da própria Todo colonização. Mundo menos nós, né? Sul-Sudeste, depois Nordeste e Norte. E 70% vai ser distribuído de acordo com o Fundo de Participação dos Estados. Aí fala, poxa, Fundo de Participação, o que é isso? Que bicho é esse? Vou explicar aqui. O FPE é a participação dos estados no imposto de renda e no IPI, no Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, como que você acessa esses recursos? Como que a União distribui? A Constituição fala assim, olha, eu vou distribuir o imposto de renda que eu arrecadar, 21% de tudo que eu arrecadar de imposto de renda, mais ou menos uns 400 bilhões de reais foi arrecadado no ano passado, esses 400 bilhões eu vou distribuir 21% para estados, né, e outros 22% para os municípios. Os 21% dos estados são distribuídos, sabe como? PIB per capita invertido, quer dizer, quem tem o menor PIB per capita recebe mais. Mato Grosso tem o segundo maior PIB per capita. Por sorte ou azar, né? Por que nós temos o PIB? Não, assim, é sorte. É óbvio que a gente tem... O Estado é um Estado que produz muita riqueza. Só que essa riqueza, ela é produzida e ela é exportada, né? Então, assim, a gente não tem esse PIB per capita invertido
que acontece? Ele acaba tendo no Estado um fator de concentração, né? As pessoas que fazem esse comércio e essa produção, elas não estão disseminadas em milhares de indústrias, né? Em dezenas de milhares de empresas. Elas são muito concentradas em grandes tradings, né? Isso é ótimo, a liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Mas, assim, isso aí carrega para nós uma injustiça, porque a gente tem o segundo PIB per capita e é como se a gente não tivesse necessidades, né? Socioeconômicas. Então, isso faz com que Mato Grosso não acesse muito pouco o FPE. Então, nós temos baixa população pequena, muito crescente nos próximos 50 anos, diz o IBGE. Nós somos o único estado no país que vai crescer, nós vamos dobrar a nossa população, a gente vai crescer uma média de 6% ao ano. E nós temos aí, infelizmente, também uma participação pequeníssima no FPE. Significa dizer o seguinte, Jardel, dos 60 bilhões de reais, trocando em miúdos, toda essa conversa minha aqui, nós vamos receber algo em torno de 1 bilhão de reais. O Acre, que tem um território muito menor que o nosso e que tem uma população de 500 mil pessoas, 450, 500 mil pessoas, algo em torno disso, quer dizer, um sétimo, né, daquilo que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, com 3 milhões e 800, o Acre vai receber 1 bilhão e 700 milhões de reais. Quase o dobro que nós. Quase o dobro do Mato Grosso. Mato Grosso tendo 32 mil quilômetros de estradas, sendo 21 mil quilômetros ainda para serem pavimentadas, com um desafio ainda de infraestrutura enorme, e você tem estados que não têm a mesma necessidade de investimentos e vai receber muito mais que nós. E aí vocês poderiam me perguntar, Galo, qual vai ser os estados, então, os 3 estados aí que mais vão receber, os 2, ou que mais vai receber? O que mais vai receber? São Paulo é o segundo estado que mais vai receber. São Paulo vai receber 4 bilhões de reais. Quer dizer, 4 vezes mais do que Mato Grosso vai receber. Sendo que Aí não eu te precisa, pergunto, se você São parar Paulo, pra pensar, esse né? fundo nacional é um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Nada contra São Paulo. São Paulo tem já uma infraestrutura pronta. Para vocês terem uma ideia, da malha rodoviária de São Paulo, eu estou falando de estradas, né, da malha rodoviária de São Paulo, apenas 450 quilômetros, 500 quilômetros não são pavimentados. Mato Grosso tem 32 mil quilômetros de estradas, nós temos 21 mil quilômetros ainda não pavimentados. A conectividade, São Paulo praticamente se anda em todas as rodovias, você tem conectividade. Em Mato Grosso ainda nós temos essa dificuldade de conectividade para que a gente possa fazer as nossas máquinas serem ainda mais produtivas com a internet das coisas. Você tem energia. Qual é o custo do quilowatt em São Paulo e o custo do quilowatt em Mato Grosso? A estabilidade energética, a estabilidade de energia das redes de distribuição, a qualidade de distribuição lá é muito melhor. Capital humano, as melhores universidades do país estão em São Paulo. E São Paulo vai receber 4 vezes mais que Mato Grosso. Aí eu te pergunto, uma indústria, ela vai escolher entre ficar em Mato Grosso ou ficar, eventualmente, Isolado no ou não. estado de São Paulo ou num estado que vai receber 2 vezes mais do que Mato Grosso, no caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O que vai acontecer, Ayrton? Aí é a grande hipocrisia e eu tenho batido muito nisso. Tem um princípio que é muito caro no direito, que é a paridade de armas, né? Então, assim, a defesa e a acusação, ela tem que estar com as mesmas armas perante o juiz para aquela condenação ser justa. Para que a reforma tributária seja justa, nós temos que ter paridade de armas entre os estados. Por quê? Veja, se Mato Grosso vai receber 1 bilhão de reais e um estado que compete conosco vai receber 2 bilhões de reais anualmente para poder fazer ali a atração de empresas, como que eu vou ter condição, nós vamos ter condição, e essa é uma reforma que não é uma reforma que vai pegar o governador Mauro, o Galo, mas nós estamos falando do futuro, nós estamos falando das próximas gerações, e é a nossa responsabilidade, a imprensa, para divulgar e comunicar, e nós aqui de tomarmos as decisões e gritar, porque também a gente não tem o poder de alterar as coisas, mas de tornar claro os impactos, sim. Então, você imagina, como que nós vamos chegar? Se eu chegar lá e falar assim, olha, nós vamos colocar para vocês, vamos pagar toda a energia que pode custar 30 milhões de reais de uma determinada indústria por 10 anos. E aí chega um outro estado e pode falar assim, não, eu pago energia e pago mais 20 milhões para você ficar no meu estado. Vai chegar, é um leilão. Uhum. Então, assim, nós vamos acabar com uma guerra fiscal, vai começar que guerra? Uma guerra de subsídios, só que não de tributário, mas sim de financeiros. Quer dizer, e aí não dando as mesmas armas
né, com dinheiro federal para os estados. Ao contrário, você dando esse dinheiro para estados que já Já estão tem uma desenvolvidos. capacidade, né? E já estão desenvolvidos. Então, quer dizer, isso aí, de fato, é chocante, cara. É chocante a insensibilidade, infelizmente, do Congresso Nacional, e aqui não vai nenhuma crítica à nossa bancada federal, tanto dos deputados quanto senadores, todos lutaram muito, E mas, gente, teve são até um Nossa, discurso alinhado alinhados deles, né? completamente, Com só o que são governo. 8 deputados em 513, são 3 senadores em 81. Aí quando se junta lá a bancada no Senado do Norte e Nordeste, são 16 estados, são 48 senadores. E essa reforma foi uma reforma apoiada pelos estados maiores do ponto de Uhum. vista econômico do país. Para eles é Foi interessante, né? apoiado por São Paulo. São Paulo sempre foi contra as reformas do ICMS. Por que ele foi favorável pela primeira vez? Foi favorável pela primeira vez porque ele viu que a sua indústria estava perdendo força, a indústria estava indo para o interior do país, vindo para Mato Grosso, indo para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, algumas para o norte, outras para o nordeste. Para eles é ótimo que acabar com os benefícios fiscais, porque eles voltam a se reindustrializar, naturalmente com o fim dos benefícios fiscais. E ainda mais tendo 4 vezes mais que um estado que compete com eles, no caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Secretário, Então, e qual Ayrton, que é o modelo ideal que o Estado defende? E o senhor acredita que ainda é possível fazer uma mudança nessa questão da divisão desse fundo? sim, 2 caminhos. Um é corrigir o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Urgente. Nós temos tempo, não precisa necessariamente acontecer amanhã, mas antes de 2032 tem que acontecer. E nós vamos colocar esse assunto. O governador Mauro já está colocando esse tema. O vice-governador Otaviano Pivetta, nas interações que também tem, inclusive partidárias, tem colocado esse assunto e nós vamos motivar essa discussão para manter esse tema vivo. E é possível fazer. Nós temos a proposta e não vai atingir ninguém. Nós não vamos aqui deixar nenhum estado desassistido para Mato Grosso ficar assistido. A nossa proposta, Arthur, lembra que eu falei que esses 60 bilhões eles são divididos em 70%, então 42 bi vai de acordo com a FPE, que atende Norte e Nordeste, e 30% a população que atende Sul-Sudeste. A nossa proposta é tirar 5% de população e 5% do FPE. Então, ficaríamos com 65% de FPE, 25% de população e 10% nós iríamos para o mesmo critério, né? A falta de outro, mas esse já funciona, que distribui a Lei Candir. A Lei Candir também não repara perdas de quem hoje é exportador em relação às perdas do ICMS. Então, nós teríamos ali um critério que seria o critério que nós falamos, exportação de produtos primários e semi-elaborados. Porque isso é muito lógico também. Se é um fundo de desenvolvimento regional, vamos entregar uma parte desse dinheiro para aqueles estados que exportam muito ainda, por exemplo, grãos. Para ele parar de exportar grãos, ter dinheiro para incentivar a industrialização e parar de exportar grão. Então, quer dizer, se ele diminuir a exportação de grão dele, ou se ele diminuir ali a exportação de produtos primários, é porque ele está se industrializando, está funcionando. Então, ele recebe menos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, porque ele já não precisa mais. Então, esse é um ponto. Isso aí é só uma PEC. Só que a PEC, nós sabemos, tem que ter 3/5. Né? Tem que ter 60% de quórum para aprovação no Senado e na Câmara. Então, precisa de uma grande concertação nacional. Nós precisamos, enfim, invocar também o apoio do agronegócio, né? Porque a nossa agricultura é uma agricultura que movimenta parte do PIB brasileiro e da balança comercial brasileira. Então, nós precisamos nos mobilizar e colocar essa proposta de emenda à Constituição, sensibilizar, porque do modo como ficou, é como se tivesse, os estados são todos irmãos, são 27 irmãos, né? 26 irmãos e o Distrito Federal, 26 estados e o Distrito Federal, e um dos irmãos é como se nós tivéssemos aí sido negados, né, o direito aí ao testamento que essa reforma tributária legou, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, porque praticamente nós não vamos acessá-lo. A outra forma
que também é possível, mas aí envolveria uma discussão, e nós colocamos isso à época, até produzimos uma emenda à Constituição à época, né? Enfim, foi apresentada uma Proposta de emenda emenda. que seria a gente manter o benefício fiscal de 4%, quer dizer, toda vez que fizesse uma venda aqui de Mato Grosso, originada de Mato Grosso para São Paulo, iria com um crédito naquela nota fiscal de 4%. Então, o adquirente desse produto lá em São Paulo, ele teria um abatimento de 4% do imposto que ele pagaria, entendeu, Ayrton? Uhum. E Jardel, aí nós defendemos isso. Então, seria toda a indústria que produzisse no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, quando comercializasse com Sul e Sudeste, encaminhariam na nota fiscal um crédito, que a gente chama de crédito presumido, e lá bateria o valor a ser pago pelo adquirente. Isso aí seria uma forma de estimular a instalação de indústrias nos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Mantendo a competitividade dos produtos aqui. Dos produtos daqui. Aí quem produzisse lá e enviasse para Mato Grosso não teria, pagaria o valor cheio. Então, quer dizer, seria um fator de diferencial competitivo. Isso, infelizmente, não também foi acolhido. Bom, secretário, foram mais de 4 décadas aí de discussão sobre reforma tributária e ainda assim os especialistas são unânimes em dizer, olha, não foi a reforma ideal, mas foi a possível de se fazer. Qual que é a nota que você dá para essa reforma de 0 a 10, assim, pensando em todos esses problemas, mas também no benefício da unificação dos impostos? Posso dar 2 notas? 2 notas com 2 dimensões. É como se fosse 2 provas. 2 provas. Uma é do tributo em si, de como ele vai funcionar para o sistema econômico, para as empresas. E a outra nota é como ela vai funcionar para os estados e municípios e os impactos sobre a federação. Então, assim, é como se um impacto sobre o público e a outra é o impacto sobre o privado. Vamos fazer assim, 2 notas, pode ser? Nessa dos impactos sobre o privado, uma nota 8, uma boa nota. Nessa dos impactos sobre o setor público, eu daria uma nota 4. Né? Daria uma nota 4. Média 6, então. Pensou rápido, hein? Uma nota 4. Uma média 6, só que a média para passar de ano é 7, né? Subiu, cara. Não passaria, porque você não pode deixar para trás uma dimensão importantíssima, que é o financiamento de estados e de municípios. Essa dimensão, não adianta nada você ter um setor privado ali com um sistema tributário absolutamente, enfim, usado e parâmetro para o mundo inteiro, como é esse IVA, se você não tem um Estado capaz de fazer os investimentos necessários, com segurança pública, educação, saúde. Ninguém vai trabalhar numa empresa no norte do estado se o hospital lá que nós estamos fazendo em Alta Floresta não estiver funcionando regularmente, se não estiver fazendo as cirurgias, se a segurança pública não estiver lá combatendo crimes, se a escola que estiver colocada lá não for uma boa escola. Então, quer dizer, nós precisamos ter esse equilíbrio. Então, de fato, Jardel, nós podemos corrigir essa dimensão federativa ainda da reforma tributária. Agora, no setor privado, eu preciso dar uma mensagem também aqui, uma mensagem positiva em relação à reforma no aspecto de diminuição de complexidade. Isso precisa ser dito. De fato, hoje a gente tem o ICMS, lembra que eu comecei falando sobre a tributação sobre o consumo, né? Uhum. Essa base de serviços e venda de produtos, ela é tributada hoje por 3 níveis, por municípios com ISS, Estado com ICMS e União com o PIS e COFINS. É uma bagunça. É difícil para quem é especialista. Você imagina para o empreendedor que quer lá colocar eu tenho uma startup, uma ideia, ele vai falar, cara, eu vou colocar numa linha aqui, tributação. O que eu coloco? Para vocês terem uma ideia, recentemente foi anunciado no Valor Econômico, no jornal Valor Econômico, que a Uniqlo, uma empresa japonesa, né, de produção de roupas, né? Ela está em 18 países, mais de 1.000 lojas. O mercado brasileiro é um grande mercado, são mais de 200 milhões de pessoas. Ela simplesmente veio,
sondou o Brasil, a hora que ela recebeu lá os informes, né, relacionados à Um tributação, emaranhado ela de deixou como que claro, funciona. ela emitiu, falou, não, nós não vamos no Brasil, nós não temos confiança de que esse é um bom ambiente de negócio. Então, assim, o nosso ambiente de negócios hoje, ele é muito hostil. Nós aprendemos a trabalhar desse jeito Do e aos jeitinho, né? trancos e barrancos, a gente ainda conseguindo crescimentos aí, pífios, mas crescer, no caso do PIB brasileiro. Mas, assim, ele é uma bola de ferro mesmo. A gente precisava melhorar, precisava inovar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vai diminuir complexidade, você vai ter uma legislação apenas. Hoje você tem 27 legislações do ICMS, 5.570 legislações do ISS. Gente, imagina, você vai ter uma legislação, você vai ter uma fiscalização apenas coordenada, você vai ter um processo de contencioso para você responder os eventuais multas que você tiver. Então, assim, isso é um ganho e uma parametrização, né? Nós vamos ter esse modelo que o Brasil adotava, só existia aqui. Só existia aqui. Modelo Em lugar em nenhum nenhum lugar do mais. mundo. Não tinha Todos nenhum já outro tinham lugar do mundo. avançado, né? Então, quer dizer, nós vamos aderir agora ao modelo que está previsto em 170 países, que é o modelo do Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA, que no nosso país aqui vai chamar Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços. Eles têm as mesmas características e as mesmas regras. Então, isso é muito bom e é muito bom para a exportação. Atenção, exportadores e empresas que queiram se instalar em Mato Grosso, porque nós temos a nossa vocação aqui agroindustrial, a devolução dos créditos para os exportadores vai acontecer em 60 dias. Hoje, que não acontece. PIS/COFINS hoje, uma empresa exporta, tudo que foi pago de PIS/COFINS para trás, ela não recebe hoje necessariamente. Ela tem dificuldade para receber. O ICMS, muitas vezes, também não é devolvido. Hoje, com esse novo tributo, essa devolução ela está assegurada pela Constituição e será devolvida em 60 dias em dinheiro na conta das empresas. Essa é uma inovação que vai tornar os nossos produtos, os produtos brasileiros, mas os produtos mato-grossenses, ainda mais competitivos. A gente vai ter condição de brigar por preço, porque aquele tributo que hoje carrega no preço como custo, ele vai passar a ser devolvido, ele vai poder, ou ele vira margem para o produtor e, consequentemente, ele vai conseguir expandir mais o seu negócio, ou ele vai virar o quê? Ele vira em desconto para o comprador lá de fora. Então, nós vamos entrar, de fato, aí, se a gente já é competitivo, carregando todas essas ineficiências, né? O nosso produtor, o empresário brasileiro que exporta já é competitivo com todas essas deficiências, imagina com esse novo modelo. Secretário, o senhor falou até sobre essa questão do ICMS atual, que a alíquota atual vai também influenciar em quanto os estados vão receber de recompensa a partir do momento que houver essa transição. E aí alguns estados adotaram a estratégia de aumentar esse ICMS, né? Mato Grosso manteve aí na taxa de 17%. Eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente por que o governo adotou essa estratégia e o que o Mato Grosso também espera com isso, em manter essa taxa de 17% e não aumentando, e como outros estados, né? Penalizando também a população agora, né? 20 estados da federação aumentaram. 20. 7 não aumentaram. Mato Grosso foi um dos estados que optou por não aumentar. Foi uma discussão feita dentro do governo. Quase aumentou, né? Não, Chegaram perto. nós não mandamos, mas nós não mandamos lei. Né? Houve a discussão, mas nós não enviamos nenhum projeto de lei. Então, o governador Mauro nunca assinou um projeto dizendo, olha, eu quero aumentar a alíquota sobre todos os produtos de 17% para, por exemplo, 19%, 20%. Hoje no Nordeste, por exemplo, a menor alíquota do Nordeste é 20%. A maior alíquota do Brasil hoje está no Maranhão, 23%. São Paulo é 18%, não aumentou, mas manteve o que eles têm hoje, 18%. Nós temos a menor alíquota do Brasil. Qual foi a lógica? Primeiro que a nossa visão na economia é uma visão liberal. Né? Nós entendemos que uma carga tributária cobrada de modo justo, ela melhora o ambiente de negócios, você aumenta ali a produtividade, aumentando a produtividade, aumenta o faturamento, aumentando o faturamento, você tem, consequentemente, um aumento da arrecadação. E a gente já tem aqui uma boa produtividade, o nosso PIB ele cresce acima da média nacional. Então, assim, em tese, né, e olhando por esse prisma, tanto pela nossa ideologia do ponto de vista econômico,
como também olhando as características do nosso estado em relação ao crescimento da produção industrial, nós optamos por não colocar esse encargo mais nas famílias mato-grossenses, para que a gente pudesse continuar atraindo empresas por conta até da carga tributária e não colocar mais peso nas famílias. Imagina se a gente tivesse aumentado com todo esse processo inflacionário que existiu no Brasil, imagina se nós tivéssemos ainda aumentado o imposto em Mato Grosso. Nós Era, teríamos nós teríamos mais dificuldade para o orçamento das famílias, menos dinheiro circulando no mercado. Então, quer dizer, Jardel demonstrou, e Ayrton demonstrou que a decisão do governador Mauro, do vice-governador Otaviano, foi uma decisão acertada em não aumentar tributação nesse momento. Pode ser que lá na frente a gente tenha alguma perda naquela transição que eu mencionei? É possível que sim, porque alguns estados aumentaram muito as suas alíquotas, mas nós trabalhamos com a hipótese de que o fato de a gente ter aqui a menor carga tributária acaba nos tornando como um oásis, vamos dizer assim, para o empreendedorismo, né? Em que locais, isso está provado até nos Estados Unidos, que é uma economia também bastante liberal, as pessoas, elas decidem com os pés, né? Então, assim, se diz assim, olha, decide com os pés. Então, você pega, hoje a sede da Amazon já não é mais, acho que era em Seattle, não é mais em Seattle, é na Flórida. E um dos fundamentos é exatamente isso, ele decidiu pelos pés. Por que ele decide pelos pés? Ele vai atrás onde tem o menor imposto. Então, o Jeff Bezos, ele foi atrás do menor imposto. A mesma coisa está acontecendo com a Tesla e assim sucessivamente. As decisões, estou falando de dois grandes magnatas, né, das big techs, né, da tecnologia. Mas imagina a quantidade de empresas e de pessoas que não tomam essas decisões. Então, a gente entende que um ambiente econômico favorável é um ambiente em que a carga tributária não pode ser hostil, né? Ela tem que ser amigável e as pessoas têm que entender que aquele valor que está sendo pago é um valor justo e que está sendo retornado para o bem da sociedade. Então, nesse contexto todo, a decisão foi não aumentar a carga tributária, não invadir o bolso do cidadão mato-grossense e permitir que as empresas venham se instalar em Mato Grosso, porque a gente tem o menor custo tributário do país. Tá, mas agora eu quero aproveitar esse assunto para tirar uma dúvida, porque nós temos a menor alíquota base do ICMS, que é de 17%, mas tem muitos empresários que falam que a forma como ela é cobrada aqui em Mato Grosso, ela faz com que ela seja mais pesada que alguns outros estados do Brasil, com uma alíquota um pouco maior, porque ela aqui, ao invés de ser cobrada no custo da produção, é cobrada no valor da venda, já com ganhos embutidos também. Então, eu acabaria cobrando um pouco mais. Não, não, Jardel. Assim, o ICMS ele é cobrado sempre sobre o preço de venda. É aquele último elo. Se você está numa indústria, tem a substituição tributária. Isso acontece no país inteiro, é a mesma regra. Então, o preço de venda é o preço que você pratica para efeito de ter a base de cálculo para você fazer incidir ali a alíquota. Então, me passa o telefone desse empresário que eu acho que ele está mal informado ou o contador dele está fazendo alguma bobagem. É um ou outro. Ou ele está mal informado ou o contador dele está fazendo bobagem porque ou está informando ali uma bobagem, coisa que eu não acredito. Talvez ali é mais um mal entendido. Nós temos em Mato Grosso o menor custo tributário, né, do país, pela menor alíquota modal e pelos incentivos fiscais que a gente tem, em especial os incentivos fiscais para a indústria que a gente incentiva fortemente. Não à toa que o principal hoje, sabe qual é o estado que mais consome etanol no Brasil? Per capita, por habitante? É Mato Grosso. Por quê? Vale a Porque a pena? gente estimulou com a redução de impostos, né? Hoje, nós aqui, eu falei já na entrevista, é 10,5%, enquanto o outro estado, o segundo que menos cobra, é o estado de São Paulo, salvo engano, com 12% ou 12,5%. Nós acabamos de reduzir o material básico de construção civil. Enfim, a gente tem um pacote de benefícios fiscais em cima de uma alíquota menor. Significa dizer que nós temos uma carga tributária bastante amigável para melhorar o ambiente de negócios. Secretário, falando sobre essa questão dos incentivos fiscais, a gente tem no Tribunal de Contas uma espécie de auditoria sobre esses incentivos do Estado, a partir do momento que os conselheiros passam a questionar se esses incentivos eles voltam
em forma de serviços e de investimentos para a população, né? Eles falam que os gastos tributários do Poder Executivo Estadual são equivalentes às despesas com educação, saúde e segurança. Gostaria que o senhor falasse qual que é a avaliação que o senhor faz sobre essa auditoria do Tribunal de Contas e se de fato esses incentivos, essas empresas que são beneficiadas, devolvem ao Estado serviços e isso ajuda no crescimento também social de Mato Grosso. E aproveitando em relação a isso, como fazer o Estado essa verticalização que a gente já até falou e fazer com que o consumo aqui aumente, né? Não seja só um Estado exportador da nossa produção. Bom, primeiro que o Tribunal de Contas tem total autonomia e independência para fazer as apurações necessárias. Nós estamos colaborando com a auditoria, uma auditoria operacional conduzida pelo conselheiro Antônio Joaquim, e nós respeitamos e estamos interagindo com a equipe técnica do conselheiro. Agora, como estratégia do Estado e os valores que nós estamos ali renunciando, se nós não fizermos isso, nós vamos permitir que empresas não se instalem em Mato Grosso e vão gerar empregos e verticalizar em Mato Grosso do Sul e em Goiás, que são os 2 estados vizinhos, que têm incentivos fiscais, políticas de incentivos fiscais super agressivas, que se nós não estivermos preparados para essa guerra fiscal, e eu já falei que ela existe lá no início, nós vamos perder empregos. São escolhas que devem ser feitas. A escolha que nós fizemos foi transformar o ambiente de negócios de Mato Grosso, investindo em infraestrutura social, que é construindo hospitais, construindo e melhorando o ambiente das escolas, investindo em segurança pública, enfim, isso é absolutamente necessário, mas também sendo atrativos. Nós vamos ser atrativos. A gente já tem aqui a nossa vocação, que é a nossa extraordinária produção agrícola. Agora, a extraordinária produção agrícola, ela pode ser colocada em vagões e levadas para Mato Grosso do Sul, para Goiás ou mesmo para São Paulo para ser esmagada lá. Então, se nós não verticalizarmos aqui, usando lembra que eu falei agora há pouco? Paridade de armas. Uhum. A paridade de armas que a gente tem que ter se alguém que é o seu opositor está com uma determinada arma e ela é uma arma de fogo, você não pode estar com uma faca, né? Para você, em tese, você está em desvantagem. Mato Grosso não pode ficar com uma faca na mão enquanto outros estados estão com fuzis, né? São Paulo é uma No bazuca. sentido... São Paulo é bazuca. É bazuca. Então, assim, nós temos que também estar aqui em paridade de armas com os mesmos... Aí eu vou falar agora de uma forma mais soft, né? Que é com os mesmos instrumentos. Qual é o instrumento? Benefício fiscal. Se a gente não conceder os benefícios fiscais, decisões de investimento, elas não serão feitas em Mato Grosso, serão feitas em outros lugares. O capital, ele é absolutamente racional e canibal. Então, ele não vai perder resultado porque Mato Grosso tem aqui as suas potencialidades, porque tem a Chapada dos Guimarães. As decisões são econômicas. O investidor não investe com o coração. Não investe com o coração, ele investe com o cérebro e com o bolso. Então, ele vai olhar ali exatamente qual quem lhe dá o maior resultado. E nesse modelo atual, se nós não entrarmos com essa estratégia, a gente vai perder nas decisões de investimento e de alocação de capital das grandes companhias. E Mato Grosso tem melhorado os seus indicadores, isso é notável. Se a gente está produzindo esses resultados, e boa parte dessa renúncia de 5 bilhões de reais das indústrias, é receita de que a gente, em tese, nós teríamos, se nós não dessemos benefícios fiscais, especialmente aí para as usinas de etanol de milho. Essas usinas de etanol de milho, porque etanol de milho e milho é produzido em Mato Grosso, é produzido em Goiás, o milho também é produzido lá no Mato Grosso do Sul. Se o milho não fosse esmagado aqui em Mato Grosso, ele poderia ser esmagado em Mato Grosso do Sul com um benefício muito maior, que o benefício lá, inclusive, é super competitivo em relação ao que a gente tem aqui. Então, veja, aí é proteção para a nossa estratégia de fazer a verticalização da nossa produção. Eu queria dar alguns dados aqui. Antes do nosso programa de desenvolvimento industrial, que começou lá em 2002, 2003, né? Em 2003 é a lei do PRODEIC, nós tínhamos algo em torno aí de 100 indústrias, né? E essas indústrias instaladas em 13 municípios. Em todo o Mato Grosso, sem indústria. Todo Mato Grosso sem indústria. Hoje, com o PRODEIC, né, e com o benefício que a gente expandiu, hoje, no início do governador Mauro, era mais ou menos umas 700, 600 empresas. Hoje nós temos, em 2018 para 2019, hoje nós estamos com 1.000, olha o número,
1.400 indústrias em Mato Grosso, e essas 1.400 indústrias em Mato Grosso estão presentes em 132 municípios. Gente, nós estamos gerando emprego de qualidade, onde as pessoas moram, para que você não tenha necessidade de migrações dentro do estado. Então, quer dizer, isso é fundamental. Essa é a estratégia que eu tenho certeza que é a estratégia que o Tribunal de Contas também vai perseguir. E nós vamos demonstrar claramente que, ao nosso ver, essa política de incentivos e de benefícios, ela é exitosa. Porque senão as decisões econômicas dos investidores teriam sido colocar os seus investimentos em outros estados e não em Mato Grosso. E qual é o retorno? Emprego e renda. Pleno emprego. Pleno emprego. Nós estamos com 2,6% de desemprego. Isso é pleno emprego. Em 2024 fechamos com a menor taxa de desemprego do Brasil. Eu acho que isso explica tudo. Secretário, só para a gente finalizar a questão da reforma, até porque a gente tem alguns outros assuntos e a gente está já em cima do tempo já. O governador Mauro Mendes anunciou nas últimas semanas a intenção de enviar para a Assembleia um projeto chamado MT-33, né? Está sendo tocado pela equipe econômica, pelo senhor, também tendo a contribuição do vice-governador Otaviano Pivetta. O que a gente pode esperar desse programa? O que vai vir, o que vai estabelecer? Conta para a gente, dá um furo para a gente. Olha, o MT-33, nós, aqui na nossa conversa, ficou claro que o maior impacto que nós vamos ter em Mato Grosso nos próximos anos, do ponto de vista regulatório e de mercado, é essa mudança tributária. Então, nós temos que nos preparar para ela. É a mesma coisa, você sabe que um meteoro vai atingir a Terra, né, e vai atingir exatamente o teu estado daqui a X anos. Você vai tentar medidas de mitigação, tentar destruir o meteoro, você vai adotar medidas de defesa e uma estratégia de segurança. O que a gente vai fazer com a MT-33 é exatamente isso. Nós estamos enxergando que em 2033 a gente vai ter um cenário novo. Nós vamos ter um cenário de queda de arrecadação, né, do Estado, quer dizer, uma perda em tese, né, e forte de capacidade de investimento, e também, ao lado, uma perda de atratividade, né, porque a gente perde o benefício fiscal e aquele fundo vem com uma potência menor que outros estados. Então, o MT-33, primeiro, é para comunicar. Que deixar claro para todos que a gente tem um problema e que o Estado, o governo, junto com a sociedade civil, que aí o MT-33, o governador Mauro, vai poder explorar e vai explorar quando ele fizer o lançamento, mas ele não vai ser do governo, vai ser da sociedade mato-grossense. Né? É uma estratégia que envolve público e envolve privado. E aí é um conjunto, né, de medidas, um conjunto de ações que orientarão a atuação do governo e do setor privado nos próximos anos até 2032. Então, a gente está trabalhando fortemente lá, internamente, com a modelagem, né, do que a gente espera e acredita ser o suficiente. Ele vai ser um plano super dinâmico também, porque algumas coisas podem sair, outras entrarem, enfim. Mas o fato é o seguinte, nós estamos armando um programa de defesa desse meteoro chamado Reforma Tributária sobre a competitividade do Estado, né, em relação ao fim do programa de benefícios fiscais e também sobre a fonte de financiamento que o Estado tem no seu principal tributo, na sua principal fonte, que é o ICMS. E ele já deve ser apresentado quando? Tem um prazo já? O governo, assim, ele quer apresentar até na segunda quinzena de março. Né? Ali até o final de março a gente está com isso pronto, estruturado para fazer a comunicação. Tá? Então a gente está trabalhando, Ayrton. Lamento ainda não poder passar detalhes, mas... Na segunda quinzena de março já a gente chama de novo. Vocês não tenham dúvida que a gente vai conversar muito sobre isso. Você acredita que eu estava lendo ontem a Constituição do Estado de Mato Grosso, lá no artigo 16, cara? Você fala não sei se vocês já tiveram curiosidade disso, a comunicação, o papel da comunicação. A comunicação, ela exerce um papel de prestar a melhor informação. Está na Constituição do Estado de Mato Grosso, o que não está na Constituição Federal. Então, vocês vão ter um papel fundamental na divulgação e na informação. É o quarto poder mesmo, então. Instituído. O quarto poder está na Constituição do Estado. Eu vou dar um print e mandar para vocês. Eu invoco aqui o artigo tal da Constituição. Vai mandar pelo WhatsApp, pela figurinha do pato. O pato é uma boa. Porque o Rogério Galo usa um patinho no WhatsApp. Verdade, né? Isso é para deixar confundir, né? Isso é para confundir. Mas vamos falar de economia federal? Vamos. Secretário, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação
atuação do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, e da relação também dele com o presidente Lula. O senhor que está sempre em Brasília, que conversa também com outros secretários de Estado, né? A gente vê aí nos bastidores da política um movimento até de fritura, que a gente chama, né? De tentar boicotar a atuação do ministro Fernando Haddad, que para o mercado tem uma avaliação até maior do que a avaliação do governo Lula. O senhor acha mesmo que tem esse processo de fritura? Como que o senhor avalia a atuação do ministro Fernando Haddad e a relação dele com o presidente Lula? Olha, a atuação do ministro até agora e a apresentação do arcabouço, que a gente tinha dúvidas, né, sobre o seu efetivo funcionamento e o seu efetivo cumprimento, porque ele estava muito lastreado no aumento de arrecadação, inclusive colocando lá previsões de arrecadação que eram, assim, para quem tem alguma experiência, né, no setor público e na área de receita, né, pública, de tributação, sabia que era otimismo exagerado em algumas arrecadações, sobretudo em transação tributária, que é a do CARF, lembra? A Sim, CARF sim. arrecadaria, Uhum. acho que era 50 ou 60 bi, acabou arrecadando menos de R$ 1 bilhão, né, com aquela alteração do CARF. Então, assim, o arcabouço estava muito ancorado no aumento da arrecadação. E isso se deve, com certeza a concepção disso é porque no DNA do PT está o gasto, o aumento do papel do Estado pela participação no gasto público. E tudo o que o país, nesse momento, não precisa é de aumento de gasto, porque nós, para aumentar gasto, Jardel e Ayrton, o que a gente tem que fazer? O governo, ele tem duas fontes, o governo federal, ele tem duas fontes de receita. Ou ele aumenta imposto, ele vai lá no teu bolso buscar mais dinheiro, né, por tributação, ou ele vai ao mercado buscar emitir títulos e ali financiar, buscar dinheiro de terceiro. Você comprar um título, investe, e aquele dinheiro vai financiar políticas públicas. São essas duas formas. E o país já vinha, ao longo dos anos, apresentando o quê? Déficits. Resultados há 10 anos apresentando déficits. Quer dizer, é como se fosse uma empresa há 10 anos dando prejuízo. Então, quer dizer, o que você tem que fazer com uma empresa dessa? Você tem que rever toda a sua planilha de custos e cortar aquilo que não é essencial e focar na recuperação da empresa e, no caso, do país. Foi o que nós fizemos aqui em Mato Grosso. E o que nós percebemos é que, por conta desse DNA de não tolerar corte de gastos, a vida do ministro Haddad não é fácil, não é simples e já começou, né, como eu disse, pelo arcabouço, com uma estratégia equivocada. Ele poderia ter feito um arcabouço que sopesava as duas coisas, né? Uhum. Um aumento de arrecadação, mas previsse lá corte de gastos. Então, assim, é um ambiente complexo do ponto de vista político, da porta para dentro do governo. Então, quando você vai dialogar com a sociedade, quando você vai dialogar com o Congresso, com mensagens contraditórias, a conta, infelizmente, ela não é compreendida pelos principais atores da sociedade. Então, o resultado não pode ser outro do que aumento de taxa de juros, né? Porque quando você mais gasta, você tem mais dinheiro circulando. Mais dinheiro circulando, você tem inflação. Então, o que acontece? Você tem que aumentar juros para você diminuir o dinheiro circulando. Diminuindo o dinheiro circulando, você tem uma menor inflação até se chegar num ponto, que é um ponto de equilíbrio entre taxa de juros e inflação. O Brasil está com inflação alta e taxa de juros alta. Significa dizer que o paciente, que no nosso caso é o nosso país, ele precisa de um remédio. E o remédio que precisa ser feito está no gasto público. Eu não imagino a possibilidade de você aumentar a tributação num país que já tributa 34% do PIB. É um dos países com maior carga tributária, né? E a gente vê a efetividade desses gastos, ela não é razoável. Então, assim, eu diria que nós teremos os 2 próximos anos muito difíceis. Vocês viram o que aconteceu hoje no Plano Safra? O Suspenso. Plano Plano Safra foi suspenso porque não cabe no Falta de orçamento. Então, isso, quer dizer, falta de prioridade, Vai gente. ser uma dor de cabeça pro Carlos Fávaro, hein? Plano Safra é fundamental.
Plano Safra é você subsidiar a produção da principal atividade econômica hoje do país, né? A mola da economia que está associada ao agronegócio, à agroindustrialização e às nossas exportações. Então, isso é muito preocupante e eu não vejo o conserto. Eu não consigo enxergar que o governo, com esse DNA, e nessa articulação errática aí com o Congresso Nacional, vai conseguir produzir um resultado diferente do que uma grande crise. Tá, só mais uma pergunta sobre o ministro Haddad e o presidente Lula. A gente pediu para você dar uma nota para a reforma tributária. Eu queria que você desse uma nota também para a atuação do Haddad e do governo federal em relação à economia do Brasil. Enquanto isso, eu vou pondo mais água pro senhor aqui, peraí. É difícil atribuir notas, enfim, a atores, né? Políticos e não é uma coisa muito simples e não é muito simpático também, né, Jardel? Mas, assim, eu diria que o ministro Haddad, ele surpreendeu, né, no aspecto de colocar as medidas e fazer a luta interna. Você percebe claramente que dentro do governo há uma luta, uma disputa entre a área econômica, que quer adotar medidas, e a área política, que quer continuar acelerando ali nos gastos públicos. Mas, assim, como ele não está conseguindo fazer esse embate e sair vitorioso, significa dizer que, de fato, ele não pode ter uma nota que passaria aí passaria de ano, vamos dizer assim. Porque, de fato, ali na construção interna, e a gente sabe como o governo funciona, dentro do olhar direto deve ter ali disputa de pauta, né? Vocês estão discutindo, qual que é a prioridade, qual que vai... Essa discussão, ela é natural e ganha quem tem o melhor argumento. É difícil quando você tem um bom argumento, a sociedade toda está mostrando e você não consegue convencer. Então, é difícil. Ele está numa situação muito complicada, eu diria que eu não gostaria de estar na situação dele e nem estaria porque não dá para estar numa posição em que você não acredita que as medidas... É como se fosse um médico tratando um paciente, e só que o seu... preceptor ali, você é um médico residente, está passando orientações erradas, né? Então, e aí você tem que cumprir aquelas orientações erradas. O paciente vai morrer e você sabe que ele vai morrer. A situação do Haddad hoje é essa. Ele está tentando tratar ali do Brasil, ele sabe ali as medidas que têm que ser adotadas, a equipe econômica dele coloca isso, mas não é vontade do governo. Ele está enxugando gelo ali. Ele está enxugando gelo, né? E assim, ver o tempo passar nem sempre é uma boa estratégia. E é lamentável para o país, né? Porque isso vai custar cada vez mais caro para a sociedade. E aí já viu que essa do Plano Safra mesmo pode implicar, inclusive, em aumento da inflação. Quando você tem diminuição do subsídio ali, o produtor ele vai buscar um juro mais alto, o produto fica mais caro, o produto ficando mais caro, quando você tem um milho mais caro, o que acontece, Ayrton? O 70% do porquinho é milho. Então, quer dizer, você vai ter uma proteína animal mais cara. As aves, idem, né? O preço dos ovos já explodiu, né? Nos ovos, idem. Então, quer dizer, a situação de fato do país é muito complexa. Mais uma. Então tem um assunto que se a gente falar com... Pedir pro senhor responder rapidinho, só pra gente abordar esse assunto também, a gente tá estourado. Calma aí, Noelisa. Espera, deixa o secretário com a gente mais um pouquinho. Não tem como falar com o secretário de Fazenda sem falar de RGA. O governo Mauro Mendes, ele tem pagado RGA, todas as RGAs anualmente, só ficaram para trás algumas durante os anos da pandemia, que foi uma questão nacional mesmo, só que os servidores cobram uma recomposição, tanto dessas quanto de RGAs de outros governos. Os deputados estaduais de Mato Grosso, eles criaram uma comissão para elaborar uma PEC. Para que essa PEC? Para que a RGA não precise mais ser aprovada anualmente. Tem uma database e um índice específico para que seja feito. Eles discutem até a possibilidade de ser a UPF de Mato Grosso, esse índice. E também que nessa PEC esteja prevista essa recomposição. O quanto isso pode impactar as contas de Mato Grosso? Olha, Jardel, esse é um assunto que, para o governo, nós consideramos resolvido. O governo sempre disse que, quando entrou em 2019, a lei de responsabilidade fiscal não permitia, 2020 veio a pandemia, aí veio uma lei que proibiu 20 e 21, então nós ficamos 19, 20 e 21 por proibições legais de conceder. Aí nós viemos em 22, no primeiro ano possível, a database era maio, lembra, nós
trouxemos para Em janeiro. janeiro. Foi o único estado, trouxe para janeiro já imediatamente, aí foi 22, 23, e estamos pagando até 2025. A gente já concedeu mais de 24% de aumento. Foi o estado que mais concedeu revisão geral anual nos prazos corretos no país, nesses 2 mandatos aí dos governadores. Então, assim, esse é um assunto que para nós a gente trata com muita tranquilidade, a gente respeita o poder de compra do servidor e não conheço ainda a redação, eu não fiz a análise, mas o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei que existia da RGA, exatamente porque você não pode ter uma previsão já obrigando a concessão da revisão geral anual, porque ela depende de previsões e de verificações de cabimento orçamentário. Então, tem alguns problemas jurídicos. E sobre essa questão do passado, naquele período era ilegal conceder. Você tem aí 20% para trás, não sei quanto. Isso implica mais ou menos, aí, se você for dar sobre uma folha de 17 bilhões, 3,5 bi, é todo o FETAB. É dizer o seguinte, olha, eu vou pegar todo o FETAB que está permitindo fazer 163, está permitindo a gente construir aí 6 mil quilômetros de estradas em 6 anos e mais 2 mil quilômetros nos próximos 2 anos. É dizer assim, ó, esses 3,5 bilhões, eles vão cobrir ali um gasto novo na folha de pagamento. Então, assim, são escolhas que a sociedade tem que fazer. A gente perde capacidade de investimento. A gente investe hoje 20%, a gente perde ali pelo menos metade da nossa capacidade de investimento. São escolhas que devem ser feitas. Agora, tem que ver o posicionamento também da nossa folha de pagamento em relação aos demais estados, né? Quer dizer, nós temos recomposto o poder de compra do servidor mais do que todo o restante do país, e isso tem feito com que o poder de compra do servidor mato-grossense ele se mantenha em condições razoáveis perante aquilo que a gente deve considerar. Eu não sei se outras categorias, né, do setor privado teve essa mesma recomposição de 20% do período da pandemia, sendo que a gente já deu 25% nos últimos 4 anos. 22, 23, 24, 25 já foram 25% praticamente de aumento. Aí seria mais 20%. Eu não sei se essa recomposição, e fica aqui uma pergunta sincera para vocês, se isso também aconteceu no setor privado. Aconteceu para vocês do Olhar Direto? Assim, essa é uma questão importante que também precisa... Infelizmente. Eu não estava no Olhar Direto nesse momento. Boa. Secretário, infelizmente a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas então já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. São assuntos importantes, né? A gente falou da reforma tributária e leva realmente um tempo para a gente entender e informar bem aos nossos leitores, mas eu agradeço muito e não posso perder a oportunidade de perguntar. O que a gente pode esperar do Galo daqui para frente? A gente já fala muito nos bastidores da possibilidade do senhor entrar na vida política eleitoral, disputar um cargo. O nome do senhor é sempre lembrado, aí já foi lembrado para candidatura a prefeito. E além disso, até mesmo conselheiro do Tribunal de Contas. O senhor pensa sobre isso? O que a gente pode esperar? Não, assim, com toda sinceridade, não planejo em absoluto qualquer desses caminhos aí. O que a gente tem muito claramente é o objetivo de que esse grupo que vem governando Mato Grosso desde 2019, que ele tenha condição de continuar, porque, sobretudo, pelo tema da nossa conversa hoje da reforma tributária, 2033 é um ano que a gente tem que chegar muito bem preparado. A gente tem que continuar Mato Grosso com essa capacidade de investimento de 20%. Nós temos que continuar. Mato Grosso não pode errar. E hoje o meu principal objetivo é esse, é continuar ajudando o Mato Grosso. Sou um servidor de carreira, procurador de Estado, tenho a minha carreira. Então, assim, não tenho hoje grandes pretensões relacionadas à política eleitoral. O Galo não está planejando um voo. Não, o Galo tem voos curtos. Mas, assim, o que eu teria o vice-governador Otaviano Pivetta, né, que é o nosso projeto para o governo do Estado, o projeto do governador Mauro, ele já disse isso, e o governador Mauro eu tenho certeza que pode ser e deve ser um grande senador da República. São os 2 grandes projetos para 2026. As bandeiras já estão levantadas. Muito bem definidas, né? No Senado e tudo a seu governo, tempo, mas obviamente as demarcações elas estão acontecendo e são projetos importantes para que a gente chegue com esse Mato Grosso investindo 20%, o estado que mais investe, que mais desenvolve, que tem menor taxa de desemprego. Nós não podemos... foguete não dá ré, né? Não pode errar, né? Secretário, muito obrigado, viu? Até uma próxima, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Obrigado.
Jardel, muito obrigado aí por mais um episódio e até uma próxima. Eu que agradeço e peço desculpa pelos trocadilhos infames. Eu até soltei um aí, o foguete não dá ré. Vamos anotando. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar @olhardireto oficial em qualquer uma delas. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.